Mano, quantas vezes eu preciso pedir pra vocês pra checarem a fonte original antes de saírem replicando alguma coisa? Eu já começo esse vídeo pedindo desculpa por duas coisas. Pela minha ausência aqui no canal. No final de semana eu estive em Toronto, do outro lado do país, para uma festa de casamento de um dos meus melhores amigos. Então, por causa disso, o canal ficou um pouco esquecido. E em segundo lugar, pela minha voz. Como você pode perceber, eu tô um pouco doente. Eu fico doente em toda viagem que eu faço. Geralmente quando eu tô chegando em casa da viagem, mas às vezes quando a viagem é um pouco longa, eu fico doente no meio da viagem, o que é uma merda. Mas enfim, vamos falar da Belle Delphine, que é uma cosplayer inglesa, que nessa semana foi o foco de uma controvérsia envolvendo água de banho. Como eu estava dizendo, a Belle Delphine é uma personalidade bastante famosa na internet. Ela tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Ela é conhecida principalmente por fazer um cosplay mais erótico e tal. Ela tem um Patreon onde ela posta fotos mais reveladoras para os seus apoiadores e esse tipo de coisa. E no passado, ela foi também conhecida por trollar os seus seguidores. Ela postou uma foto e ela disse que se essa foto atingisse 1 milhão de likes, ela ia começar uma página no Pornhub. E obviamente a foto teve bastante likes, na verdade quase 2 milhões de likes, e ela cumpriu a sua promessa, ou pelo menos, como diria Obi-Wan, de um certo ponto de vista. Ela criou uma página no Pornhub, de fato, mas ela não postou nada pornográfico. Ela postou vídeos com trocadilhos no título que insinuavam algum tipo de interação sexual, mas eram apenas trocadilhos em inglês. Agora, mais recentemente, ela decidiu vender a sua água de banho. O que que significa? Ela toma um banho de banheira e aí ela pega um copinho, coleta um pouco dessa água da banheira, coloca lá uma tampinha com a marca dela e aí tá vendendo para os seus seguidores, seus fãs, para os seus inscritos, por 30 dólares. 30 dólares, mano. Um copinho com água de banho. Diga-se de passagem, o motivo pelo qual ela decidiu vender isso é meio que de brincadeira. Porque existia um certo meme nas fotos no Instagram dela, dos caras dizendo assim, nossa, eu beberia até sua água de banho. Tipo esse tipo de coisa, do cara muito, sei lá. E aí, como isso já tinha virado uma piada recorrente, ela falou, então eu vou vender minha água de banho. Já que isso aí já virou uma piada aqui nas minhas redes sociais. E aí deu muito mais certo do que ela esperava, provavelmente, porque ela vendeu toda a primeira remessa dessa água de banho, né? E aí, obviamente, isso aí virou piada na internet, de como os gamers, como os nerds são tão estúpidos, tão burros, a ponto de pagar 30 dólares, mano, 30 dólares, pra um potinho com água em que uma mina tomou banho nessa porra dessa água. Ela deixou bem claro, não beba essa água não é pra beber, isso é só pra valor sentimental, pra você ter um pouquinho de mim com você, alguma idiotice desse tipo. Agora eu vou te falar um negócio, de certa forma essa mina é um gênio, porque otário, trouxa, é uma fonte inesgotável, ela se renova a cada dia. O P.T. Barnum, que era um empreendedor americano, falou que nasce um trouxa a cada minuto, e isso é muito verdade, mano. Quando você tem 4 milhões de seguidores, certamente muitos vão comprar a porra dessa água aí, e foi o que aconteceu, né? Esgotou. A Belle foi alvo de admiração, por um lado da internet, de zoeira pelo outro, por causa dessa ideia de vender água, mas no final das contas o que importa é a conta bancária, não é verdade? Então ela provou que ela é muito esperta mesmo. E aí começaram as notícias. Esse perfil aqui, que se você prestar atenção, não é o Daily Mail, é um maluco aleatório qualquer que trocou o seu nome no Twitter e colocou um 7 dentro de um círculo, o que faz muitas pessoas acharem que isso é uma conta verificada. A propósito, isso é contra os termos de uso do Twitter, você forjar algum tipo de verificação. Então é provável que essa conta, no momento que esse vídeo for pro ar, nem existe mais, alguém denunciou e ela foi derrubada, porque, né, você não pode fingir que a sua conta é verificada. Mas enfim, esse maluco trocou o nome para Daily Mail e aí ele postou essa notícia, entre aspas: mais de 50 pessoas contraíram herpes depois de beber a água da estrela do Instagram, Belle Delphine. Aí tem a fotinha lá da mina, segurando lá o potinho com a água do banho dela. Como eu falei, a conta do usuário é na verdade chamada Bake Rises, não é o Daily Mail. Só que eu imagino que, olha só, esse tweet teve 16 mil RTs, mano, então essa porra atingiu muita gente.
E eu entendo por que algumas pessoas caíram. Eu imagino que os meus clientes do Twitter, eles são configurados para mostrar o nome que a pessoa coloca na conta e também o nome de usuário, que é aquele arroba alguma coisa. A maioria das pessoas vai colocar o mesmo nome nos dois, né? Eu sou Easy Nobre e o nome da conta é o Easy Nobre, o nome do arroba é Easy Nobre também. Mas algumas pessoas fazem esse tipo de trollagem e aí trocam o nome, trocam o avatar e aí isso pinta na sua timeline e muita gente simplesmente deu RT sem ler nem nada, sem nem ler a matéria. O que nesse caso não tinha como fazer, porque não tinha matéria nenhuma. Não tinha nenhum link assim pra fazer parecer que o negócio era mais verossímil, era só essa foto. Então muita gente caiu. E se você tá se sentindo mal por ter caído nisso, não se sinta tão mal, porque teve influencers grandes, gente que eu respeito, gente que eu tenho em alta consideração que caiu nisso também. Então pelo menos você está em boa companhia se você caiu nisso. Em primeiro lugar, herpes não se transmite dessa forma. Existem inúmeras formas de transmitir herpes. Inclusive, uma coisa assustadora, camisinha não é uma proteção 100% contra herpes, o que é assustador, né? Pelo menos herpes no mato, não tem isso. Mas não se transmite herpes através da água dessa forma. A propósito, essa trollagem seria um pouco mais convincente se em vez de herpes, o cara, né, que inventou isso, essa piadinha, tivesse dito que pegaram hepatite C, que realmente se transmite por água. Só que hepatite C, naturalmente, não tem o mesmo estigma de herpes, que é uma parada, né? É muito mais tenso, mostra, se a pessoa tem herpes nos lábios, por exemplo, mostra lesões bastante visíveis, né? Então é muito mais envergonhante do que hepatite C. Então tem isso, você não pode pegar herpes dessa forma, bebendo água. E principalmente, essa página não é o Daily Mail, não tem nenhum link de uma notícia para isso, é só um tweet que foi arquitetado para convencer você através da mudança do nome da conta lá do Twitter e o avatar do cara que fez a brincadeira. Apesar da Belle Delfine ter deixado bem claro que essa água não era para beber, se o cara é trouxa o bastante para pagar $30 por um potinho com água de banho, eu não duvido nada que a interseção dos grupos trouxa que comprou a água e trouxa que beberia essa água é quase um círculo perfeito. Então deve ter muita gente que deve ter bebido mesmo. Se for o seu caso, não se preocupe, você provavelmente não pegou herpes. Alguém estava passando uma foto dela com algumas aparentes lesões nos lábios e a foto é tão cropada no centro assim, da boca da mina que não dá nem pra saber se é a mina mesmo, se a foto é real, pode ter sido adulterada num Photoshop da vida. Não acredite nesse tipo de coisa. E é isso, gente. Leia a fonte, leia a origem, porque senão você paga de trouxa. Se foi, olha só, se eu tivesse caído nisso, eu ia ficar com bastante vergonha. Então, que sirva de lição. Não saia compartilhando tudo que você vê por aí, né? Às vezes as matérias, elas têm chamadas que elas são quase predatoriais, no sentido de que elas estão se valendo, ela é uma isca emocional e estão esperando que você morda ela ferozmente e compartilhe. E aí acaba sendo como um vírus, de fato, que vai se espalhar o máximo possível. Porque sabe por quê? Porque o seu sistema imune psicológico está fraco. Em vez de reagir imediatamente porque uma matéria foi muito provocativa, te deixou com raiva, ou é muito engraçado, alguma coisa do tipo, parece muito absurda, dá uma verificada, lê a fonte, porque senão você vai passar vergonha, velho. Mas o que você acha desse plano de marketing da Belle Delfine de vender água de banho? É genial? Revela uma inerente idiotice do público nerd que segue esse tipo de personalidade? Pode ser os dois também. O que você acha? Coloca como sempre aí embaixo nos comentários. Eu vou estar fazendo 2 viagens nesse fim de semana. Eu tô indo para Los Angeles para VidCon e depois tô indo para Taiwan para um evento de tecnologia que eu não posso falar muito no momento, mas vocês vão saber muito em breve. Então, naturalmente, o canal talvez fique sem muitas atualizações nas próximas semanas. Mas eu volto já. É isso aí, gente. Até a próxima.